Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao webinar de hoje, organizado pela CADSolid. Eu sou a Adriana e vou falar um bocadinho sobre as novidades da versão R17 2019 do software Moldex 3D. Se surgir alguma questão ao longo do webinar, agradeço que coloquem através do chat. No fim, eu respondo às questões que conseguir e o que não conseguir depois será respondido via e-mail. E o vosso microfone também estará por pré-definição desligado. Aqui vou apresentar então os tópicos dos temas que vou abordar. Adianto desde já que a maior parte da atualização feita este ano no software Moldex 3D tem a ver com uma atualização, uma estabilização feita à nova plataforma que já tem vindo a ser realizada desde o ano 2017, a versão R15. Tem a ver com a versão beta que nesse ano surgiu, de uma plataforma que resolveu reunir todas as funcionalidades que o Moldex incluía em várias plataformas distintas. Portanto, um maior fluxo de trabalho e uma maior rapidez na realização das operações. No fim, também vou abordar alguns dos pontos de melhorias, nomeadamente novas capacidades, atualização de base de dados e, de certa maneira, tudo aquilo que normalmente estamos habituados a ouvir nos momentos das novidades das versões. Começando então aqui pelo workflow que veio ser introduzida nesta nova plataforma. Para quem está habituado a trabalhar com Moldex, então nós trabalhávamos numa primeira interface, num ambiente onde se preparava um projeto, onde se identificava o tipo de projeto que se iria realizar, o tipo de malha que se iria utilizar, e depois iríamos para um outro ambiente onde será criada o modelo de estudo, onde será então importada a geometria, criados os canais de injeção, criado uma representação do molde através das suas dimensões máximas ou através mesmo da implementação das chapas do molde e, por fim, um traçado daquilo que será a refrigeração desse molde. Ora, então, após a criação desse modelo e a criação da malha desse modelo, nós teríamos de fazer a exportação da malha para voltar à interface inicial de criação do projeto e aí voltar a preparar todo o conteúdo necessário para fazer o cálculo, desde a preparação do processo, identificação do material, identificação das condições de processo para cálculo, o cálculo e a visualização de resultados. Tudo isto em várias plataformas distintas, onde teríamos de, até mesmo em termos de processador, esperar para abrir os vários ambientes gráficos e onde também em termos de fluidez de trabalho se tinha de haver, de criar algumas quebras. Esta grande novidade então, a versão que tem vindo a surgir em versão beta e que agora está então estável, vai fazer com que todos estes passos possam ser criados na mesma plataforma e dessa forma criar essa tal fluidez de trabalho que se vai falar posteriormente. A estabilização que eu falo desta plataforma que tem vindo a ser um estudo tem a ver principalmente com os novos tipos de injeção e simulação que foram introduzidos na mesma. Neste momento, e algo que não aconteceu até às versões anteriores, nós já temos todos estes processos que eu aqui estou a identificar implementados nesta versão do Moldex 3D Studio. Temos com injeção, tudo o que aqui está discriminado, injeção assistida a gás e água, tudo isto porque tratando-se de tipos de simulação mais complexos, ainda não tinham sido levados para esta nova plataforma e neste momento já estão então integrados na mesma. Esta nova plataforma também, em relação à versão beta R16, já contempla também algumas possibilidades de configurações gráficas, como eu aqui vou falar
neste momento, que tem a ver principalmente ao nível da configuração da barra de cores. Neste momento nós conseguimos configurar a barra de cores, com o cursor sobre ela conseguimos mover e visualizar os resultados no momento específico onde pretendemos analisá-los. Conseguimos mudar, através do clique sobre o valor que está introduzido, mudar esse valor para mostrar o momento do enchimento, por exemplo, num determinado tempo específico. Por exemplo, também podemos alterar os valores máximos e mínimos de modo a mostrar um intervalo diferente. Podemos, inclusive, alterar a localização da barra de cores do interface gráfico para outro sítio. Tudo isso é agora possível, de modo a que também seja mais fácil de adaptar a forma gráfica como pretendemos apresentar os nossos resultados com que nós preferimos, com as nossas preferências. Ao fazer um estudo de empeno, se verificar a necessidade de criar uma compensação no molde, neste momento também é possível aplicar a mesma à malha sólida utilizando o método ou uniforme ou anisotrópico, ou seja, ou em todos os sentidos ou num determinado sentido específico, e neste caso só podemos também escolher o ponto específico de referência a partir do qual vai ser aplicada essa escala. No fim, essa peça compensada pode ser exportada para um software 3D ou também ela pode ser levada para um novo estudo dentro do próprio Moldex, ou seja, fazer um estudo a partir da peça já compensada para visualizar depois os resultados, se vão ficar de acordo com o que se pretende no final. Eu aqui vou mostrar um pequeno vídeo onde estou a mostrar aquilo que falei exatamente anteriormente, ou seja, o processo de análise de empeno numa peça compensada. Nós, com a ferramenta de medição, conseguimos obter o valor de contração linear específico numa determinada direção, e neste caso interessa-nos o valor em Y. Com este valor é possível aplicar os valores de compensação e em tempo real conseguimos verificar os possíveis resultados com a aplicação dessa compensação. E ao criar uma cópia do processo, que é o que vai ser mostrado agora a seguir, nós podemos editar o modelo de forma a aplicar a compensação, e a mesma é aplicada à malha, por isso é necessário eliminar tanto as sondas aplicadas ao longo da peça, que foi mostrado ainda agora, como também a malha dos canais de injeção, ou seja, nós só queremos ficar com malha na peça, que é onde vai ser aplicada essa compensação. Neste momento, podemos identificar o ponto pelo qual vai ser criada essa compensação, a partir do qual vai ser criada essa compensação, e, por fim, aplicar a percentagem de compensação anisotrópica, neste caso, só num sentido, o sentido Y. Por fim, criamos a nova malha para os canais, neste caso específico, que é o que falta, e podemos calcular. E neste caso conseguimos, no mesmo estudo, analisar a compensação que é necessária para chegar a um resultado final dentro dos nossos parâmetros e, por fim, criar um estudo aplicando essa compensação para visualizar no final se conseguimos atingir as dimensões pretendidas. Neste caso, o processo pode ser o mesmo, só pretendemos então que com a compensação seja feita essa simulação nova. E o cálculo. Ora, a compensação, a comparação de resultados, que é o que está aqui a ser mostrado, também é uma das novidades. Já existia anteriormente, mas devido à complexidade e ao peso do processador, do processamento de imagem, o peso gráfico, não era de tão fácil fluidez. Neste momento nós conseguimos muito facilmente fazer a comparação de resultados e esta pode ser feita em múltiplas janelas, pode ser feita em 2 ou 4 janelas,
e pode ser feita não só dentro da mesma run para diferentes resultados, como para diferentes runs. E depois, cada uma das janelas que são mostradas podem ser controladas com os controladores de informação individualmente. Isso também é possível agora, de modo a conseguirmos mostrar os vários resultados com os controladores de informação pretendidos. Aqui ao nível da representação de gráficos, também temos algumas novidades. Eu vou aqui mostrar 3 pequeninos vídeos que vão mostrar de que forma é que podem ser apresentadas as curvas de distribuição, as curvas de distribuição na direção de uma espessura, num determinado ponto ao longo dessa espessura. É também possível analisar o comportamento de determinado resultado. E os históricos, que já estamos habituados a ver. Começando aqui pelas curvas de distribuição. Estas permitem-nos agora utilizar sondas ao longo da peça e desta forma nós conseguimos obter resultados específicos nos pontos selecionados. Também é possível, como vai ser mostrado agora, configurar as legendas, as cores, os títulos, pode ser tudo alterado de forma a que seja apresentado da forma que nós entendermos, até mesmo o tamanho do tipo de letra. Podemos criar cortes, como está aqui a ser mostrado agora. Podemos colocar a identificação de cada uma das sondas. Neste caso, para analisar a pressão, temos depois a chamada para cada uma das sondas. E como eu estava a falar da parte de configuração gráfica, agora vai ser então aqui mostrado. Podemos alterar os nomes das curvas, as cores, o tamanho da letra, o tamanho das próprias linhas que são colocadas ao longo da curva e desta forma adaptar. Da forma que entendermos, podemos mudar de sítios as legendas que são apresentadas. No gráfico seguinte, onde eu vou apresentar as curvas de distribuição ao longo da espessura da peça, também é importante que sejam aplicadas as várias sondas ao longo da peça e, neste caso, nós vamos analisar uma sonda específica, um ponto específico, determinamos o resultado que pretendemos analisar, neste caso, a orientação em X, Y e Z. E, por fim, quando fechamos, conseguimos então obter o gráfico que vai mostrar o comportamento da fibra naquele ponto específico, como é lógico, tratando-se numa zona em que o fluxo do material se encontra maioritariamente direcionado em Y, vai haver um comportamento diferente na fibra orientada em Y, em relação à fibra orientada em X e em Z. E, por fim, o gráfico de histórico, onde nos é apresentado um resultado diverso em função do tempo, neste caso a pressão em função do tempo, e aqui a grande novidade principalmente é o podermos configurar graficamente tudo o que vai ser mostrado, como está aqui a ser apresentada nesta janela. Nós podemos mostrar os títulos, esconder os títulos, alterar o tipo de casas decimais, o número de casas decimais que se pretende mostrar nos resultados. Podemos também ativar uma grelha se pretendermos em X e Y, ou só em X ou só em Y. O título geral pode ser escondido, neste caso foi escondido. E aqui então foram mostradas as novidades ao nível dos gráficos que se podem criar de resultados no Moldex. É também agora possível, que também já era uma das possibilidades no Moldex Project, neste momento no Studio também já conseguimos obter tabelas em Excel com os resultados, neste caso da deformação, onde aplicamos
várias sondas e exportamos para uma tabela de Excel e todos os resultados são levados para essa tabela. Ao nível da performance de software, o Moldex Studio veio no ano passado a aumentar significativamente o tamanho dos ficheiros, aumentou cerca de 40% em relação ao Moldex Project, mas neste momento o Studio já conseguiu igualar o tamanho dos ficheiros, portanto, pelo menos já conseguimos igualar, já é bastante bom. Onde se dá a grande vantagem neste caso, ao nível da performance de software, tem a ver com a redução do uso de memória, que no ano passado, na versão R16, o Moldex Studio estava igual em relação ao Moldex Project e neste momento tem uma redução de cerca de 60%. Portanto, já é, em relação ao uso de memória, uma grande vantagem a versão deste ano. Também ao nível da velocidade de renderização, existe agora um novo kernel de exibição que nos permite que a abertura e visualização de resultados seja feita de forma mais rápida, mais fluida, e por isso também se torna mais dinâmica a forma como visualizamos os nossos resultados no Moldex e a forma como trabalhamos no Moldex. Isto também tem a ver com o mais rápido processamento de dados e o mais rápido, a diminuição do uso de memória. Em relação a algumas funções que já existiam no Moldex Project, mas que não existiam no Moldex Studio, neste momento a versão 17 do Moldex Studio já nos permite analisar a ventilação, já nos permite também analisar o movimento dos pins, nomeadamente em injeção sequencial, onde se pretende visualizar o movimento dos pins ao longo da sua abertura, e por fim também já é possível analisar a orientação da fibra, por isso já se consegue fazer uma análise de fibra completa. Agora também com a utilização do modo máquina de injeção, os utilizadores conseguem utilizar uma característica muito útil no Moldex Studio R17, que tem a ver com a utilização das características dinâmicas da máquina de injeção nas simulações. E desta forma conseguimos chegar a um resultado mais próximo da realidade, como é óbvio, e conseguimos chegar a um processo que nos permite também seja depois feito o processo inverso, ou seja, aplicar no chão de fábrica a forma como foi feito o estudo em simulação, de forma depois também a que haja uma maior dinâmica entre o que é uma simulação e o que vai ser o projeto final, o processo final em máquina de injeção. Também vai acabar por ajudar nas diferenças entre os estudos que são feitos e aquilo que é aplicado na realidade. Também, para ajudar ao que foi dito agora anteriormente, agora na simulação passamos a ter o efeito da compressão do material ao longo do cilindro e também nos bicos de injeção, ou seja, já conseguimos ter uma maior aproximação àquilo que na realidade acontece. Também nos estudos de polímeros reforçados com fibra é agora possível parametrizarmos o tipo de fibra que é utilizado. Ao nível do tipo de fibra, das dimensões que a mesma tem, da percentagem que é aplicada no material, tudo isto é agora editável de forma a que consigamos obter um resultado do material que é usado e da forma como a fibra vai ser introduzida no material mais próxima da realidade. Também em estudos de injeção de espuma química, existe agora um sistema novo, o sistema FOAMAT, que nos veio possibilitar uma análise mais precisa, no sentido de se tratar de um sistema universal de qualificação de espumas. Este sistema permite que
a aplicação de várias sondas ao longo de uma peça, seja analisado e seja testado o comportamento de todo o tipo de espumas plásticas, de forma a fornecer a informação sobre a sua densidade e sobre o seu volume específico. Este sistema introduzido aqui no Moldex tornou mais claro e mais preciso então o estudo de simulação de espuma química. Continuando aqui também a falar da espuma química, neste momento já é possível em sistemas Corbeck analisar e considerar o movimento da formação das bolhas, o que vai fazer com que ao longo do recuo da cavidade seja criada uma relação de menor ou maior densidade devido à formação das bolhas, ou seja, numa situação em que o recuo da cavidade é menor, as bolhas vão crescer menos e, portanto, a peça vai ser mais densa, ao contrário de numa situação em que o recuo da cavidade seja feito em maior dimensão. Também em análises por compressão é agora possível, com a versão R17, visualizarmos o efeito dos chupados. E existe um novo suporte de análise pushback que nos permite analisar a injeção assistida a gás, por exemplo, através da identificação de um ponto onde vai ser a entrada de gás, que nos permite depois criar então o volume oco dentro da peça e por fim esse volume oco e esse gás que é introduzido dentro da peça para operar vai empurrar também o excesso de material de volta para o cilindro, de modo a que assim seja evitado o desperdício de material e também vai permitir que se consiga obter zonas de superfície mais reduzidas, um maior volume oco dentro da peça. Só falando agora aqui numa fase final em algumas das novidades ao nível da malha, da criação da malha BLM, neste momento já é possível alterar as espessuras da peça utilizando a malha BLM, algo que não era possível até então, só era possível no modo e-design, por se tratar de uma malha principalmente de superfície, apesar de ser uma malha sólida, não se tratava de uma malha sólida com a complexidade da malha BLM, e neste momento já com esta malha conseguimos alterar as espessuras em determinadas zonas da nossa peça para que seja feito de forma mais rápida um estudo com essa alteração aplicada. Também é agora possível criar um refinamento automático em zonas de contacto entre vários elementos, de forma a que consigamos obter um maior detalhe de geometria, por exemplo, na zona do canal de injeção. E, conforme já falámos anteriormente, quando se falou da possibilidade de aplicação de uma escala em compensação para o molde, também é possível então fazer isso através da malha BLM. Também de forma a melhorar a malha na zona do JIT é possível agora adicionarmos ou removermos os elementos de contacto de forma a que se consiga criar um maior refinamento nessa zona e então o JIT como a zona de entrada do material, a importância que tem a entrada do material para a cavidade que vai ser preenchida, consiga ter uma maior qualidade de malha de forma a que seja feita então esse refinamento. Foram também adicionados novos materiais ao banco de dados. Outros deles que já existiam foram atualizados e também foram adicionadas novas interfaces de máquina de injeção. O nosso banco de dados tem sempre a sua atualização de ano para ano e neste caso está aqui descrita essa atualização que foi feita então ao banco de dados. Também nos permite agora uma nova funcionalidade, procurar um material do banco de dados através de 3 características diferentes em relação ao que estávamos habituados até então, que tem a ver com o tipo de fibra que o material inclui, com a temperatura do material e com a temperatura do molde.
Neste momento já é possível procurar com estas características, a partir destas características. E por fim, ao nível da configuração de conteúdos que vão ser levados para a criação do relatório automático, neste momento nós conseguimos também, de forma automática, criar uma formatação e um template de forma a que no fim, quando se pretende obter o relatório, ele fique mais próximo daquilo que nós pretendemos que o relatório final seja, e de forma a evitar a perda de tempo em cada um dos estudos para obter então esse ficheiro. Vou encerrar então o webinar. Não sei se há aqui alguma questão que... tendo em conta que não há aqui questões colocadas, deixo-vos à vontade para do meu contacto, que está aqui mostrado, o possam fazer via e-mail, via telefone. Sintam-se à vontade para isso. Se tiverem alguma questão ou se tiverem alguma curiosidade, e vão acompanhando também os webinars da CADSolid e do Moldex, quando surgirem, serão informados. Muito obrigada pela vossa participação. Até outro dia.